seja bem resolvido. E por que seja bem resolvido? Começamos um novo ano. Começamos um novo tempo, uma nova etapa. E sempre é bom em novas etapas, novos tempos, ano novo, nós refletirmos como foi o ano anterior e como será o nosso futuro. Para isso, a gente precisa aprender a fazer um check-up na nossa mente. E, claro, definir, como a gente estudou ano passado aqui, algumas metas, alguns objetivos, alguns desejos, e começar a trabalhar com isso. Mas tudo começa na mente. Eu quero falar sobre ser bem resolvido, porque nós vivemos hoje em meio a uma geração mal resolvida. Uma geração hoje que não sabe por que discute, e quando discute, ele não entende por que ele está discutindo. Uma geração hoje que não tem uma opinião formada, a maioria dessa geração, ela não tem uma opinião formada acerca de assuntos, ela vai no que se ouve na televisão ou se ouve na escola do professor. Ela não tem capacidade de checar informações, de estudar, de se aprofundar, de conhecer mais e com isso ter uma vida bem resolvida. Por isso que a gente vê tanta gente hoje discutindo sobre política, discutindo hoje sobre paz, discutindo hoje sobre assuntos aí que estão relacionados a comportamento, aqui no Brasil principalmente, e gente que não entende de nada, que não sabe de nada, que é, como diria minha mãe se fosse viva, é Maria vai com as outras. Alguém falou alguma coisa, essa pessoa vai e segue o que está sendo falado. A gente vive uma geração assim. Eu falei ano passado, esse ano nós vamos estudar, se Deus nos permitir, mais sobre isso. Tem uma geração entre a minha e a dos mais novos, que é uma geração que ela é a maioria mal resolvida. Ela é fácil de ser manipulada. Haja visto o que aconteceu aqui e acontece no nosso país e em várias partes do mundo. E meio a essa geração mal resolvida, trazendo isso para o lado nosso espiritual, Jesus certa vez disse, e a gente estudou sobre isso ano passado, que nós cristãos, nós fomos chamados para ser sal, para dar sabor, e fomos chamados para ser luz, para iluminar. Isso a gente estudou aqui ano passado algumas vezes. Agora, como em meio a uma geração mal resolvida, como nós podemos ser sal, ser luz, se no meio da geração cristã hoje, existem pessoas muito mal resolvidas, existem pessoas que seguem outros, seja no Instagram, seja no Facebook e outras redes sociais, segue por causa de uma frase, por causa de um fato, por causa de uma música, segue, mas ele não acompanha a vida da pessoa, ele não sabe como ele vive, ele não sabe como é a família, a vida, o trabalho, ele simplesmente segue. Tem caras aí hoje que tem milhões de seguidores. Aliás, nunca, hoje em dia, você pode checar isso na internet, nunca houve tantas curtidas, tantos gostei, tantos likes em vídeos fúteis, vídeos tolos, vídeos, me permita essa expressão, imbecis, vídeos de zoeira. É o que mais tem levado alguns desses jovens desta geração de hoje que vivem do YouTube e de outras redes postando coisas, são pessoas que são às vezes mal resolvidas e levam outros também a segui-los porque também são mal resolvidos. Porque uma coisa é certa, uma pessoa que é bem resolvida, seja jovem, seja meia-idade, seja mais velho, ele não cai nessas coisas que tem por aí. Ele sabe muito bem pensar o que ele vai ler, o que ele vai assistir, com quem ele vai se relacionar, porque ele é bem resolvido. Ele não cai nessas falcatruas que existem por aí hoje. Infelizmente a gente vive em meio a uma geração assim. E como eu disse aqui algumas vezes,
a gente vai estudar sobre isso e como é que a gente pode, por exemplo, nesse princípio aqui, como é que a gente pode definir uma pessoa bem resolvida? Como é que a gente define uma pessoa bem resolvida? Buscando estudos, e na internet tem muitos estudos, hoje em dia está cheio de livros e mais livros que ensinam e mostram sobre isso, sobre este assunto. Entre tantos que pesquisei, tantos links, sites, eu encontrei um escritor, eu confesso que não o conhecia. Encontrei um escritor chamado Daniel Goleman. É um escritor americano e ele escreveu vários livros relacionados a este assunto. Ele fala muito de inteligência e ele fala muito de relacionamento. Um dos livros que ele escreveu chama-se Inteligência Emocional. É um dos próximos que eu tenho para ler. Ele escreveu esse livro em 95. Esse livro ficou como um dos best-sellers, um dos livros mais vendidos no mundo. Esse livro foi traduzido em 40 idiomas. E esse livro ele trata algumas questões relacionadas a exatamente este assunto. Como eu posso definir uma pessoa bem resolvida? Como é que eu posso definir uma pessoa bem resolvida? Entre tantas coisas que ele fala, eu peguei aqui cinco exemplos que ele dá. Por exemplo, ele diz o seguinte: uma pessoa bem resolvida, ela tem uma autopercepção. O que é autopercepção? É aquela pessoa que se conhece. Ela sabe os seus limites, ela conhece os seus medos, e ele tenta e luta para superá-los. Esses medos, esses traumas, essas preocupações. Ele luta, ele tem uma autopercepção, ele se autoanalisa. E eu quero começar também aqui dizendo que não existe gente 100% resolvida o tempo todo. Isso também tem estudos que dizem e comprovam, não existe. Agora, no livro dele, ele disse que 90%, qual é a diferença de uma pessoa bem-sucedida e não? Ele diz que 90% dessa diferença entre pessoas que obtêm sucesso pessoal e profissional e entre aquelas que têm um desempenho mediano, isso está relacionado ou se deve a fatores de competências comportamentais. Isso capacita mais ou habilita mais a pessoa para ser bem resolvida do que o que se aprende, por exemplo, na escola ou a profissão que a pessoa faz. Eu vou te explicar. O estudo que fizeram nos Estados Unidos, e esse homem ele foi escritor do New York Times durante muitos anos. O estudo que fizeram foi o seguinte: a pessoa que é bem resolvida, ela tem uma capacidade de se autoanalisar e de entender pontos que talvez estejam errados em sua vida e de enfrentá-los, de resolvê-los. Apesar de ter frequentado uma escola, apesar de ter adquirido conhecimento, seja em várias e diversas áreas que existem hoje, essa pessoa ela é mais bem resolvida por conta daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente. E ele disse em segunda instância, essa pessoa, ela tem uma automotivação. Eu falei sobre isso aqui de manhã, não tenho muito tempo para falar à noite, mas essa automotivação é algo assim, nada, segundo ele escreveu no livro, vou até ler aqui um pedaço, é alguém que consegue ver além, que consegue ir além, mesmo quando todos tentam desanimá-lo. É alguém que sabe o que quer e não desanima frente aos obstáculos para alcançar os seus objetivos. A pessoa bem resolvida neste tipo aqui, nesta condição, ele abre mão de prazeres imediatos porque ele sabe que vai ter um resultado no futuro mais eficaz. Então ele não perde tempo com coisas tolas, ele é bem resolvido. Ele não cai nessas coisas que os jovens têm hoje, de beber, de fumar, de cheirar, de não estudar, de só curtir. Não, a pessoa bem resolvida, o jovem bem resolvido, ele tem um objetivo e ele luta por isso. Ele mesmo se autoanima, ele traz ânimo para dentro de si. Uma pessoa bem resolvida é assim, segundo esses estudos.
Uma outra coisa importante é a empatia. A pessoa que é bem resolvida, ela é bem empática. Ou seja, ela tem um bom relacionamento com todo mundo. Ela consegue sentir-se, por exemplo, feliz com o sucesso de outros. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm inveja do que o outro tem. Em vez de se alegrar pela conquista de uma pessoa da família, de uma pessoa conhecida, na hora daquele sorrisinho, legal, parabéns, mas por trás fala, pô, por que esse cara conseguiu e eu não e tal. Isso é pessoa mal resolvida. Porque pessoa bem resolvida, ele entende o que o outro tem, ele sabe como o outro chegou lá e ele fica feliz de saber que o outro conseguiu chegar lá. Isso é ser bem resolvido. E por último, ele diz nessa análise que foi feita, nessa pesquisa, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem um coração voltado para práticas sociais. É uma pessoa que gosta de ajudar outros, gosta de fazer serviços sociais, gosta de participar de atividades que levem o bem para as pessoas. Pessoa bem resolvida é assim. E interessante que no livro ele escreve que pessoas assim não perdem sua crença, não perdem os seus valores, mesmo sendo questionados. Apesar de as pessoas questionarem, de falarem, de dizerem que você não vai conseguir, que você não serve para isso. E eu contei aqui a história do meu pai tinha uma dinâmica de tratar a gente, de falar, não, você não vai conseguir, você não é para nada, você não vai ser nada, você vai tocar bateria um dia aqui, tocar bateria, para aqui nada e tal. Era a forma que ele tinha de nos motivar, e isso me motivava. Quando eu ouvia isso, eu lutava para provar para o meu pai que ele estava errado. E várias vezes eu provei para o meu pai que ele estava errado. Graças a Deus. Agora, a geração de hoje, ela não é muito assim. A geração de hoje, você tem que tratar ela assim no elogio. Que bom. Você fez isso. Que bom. Você arrumou sua cama? Nossa, que bom. Sabe, porque senão ele vai ficar em depressão, vai ficar bravo. É questão de tempos, de criação, de geração. A pessoa que ela é bem resolvida, ela, segundo ele diz no livro, ela tem também algumas características. Pessoa bem resolvida é grata. Ela sabe da onde veio, onde está e para onde vai. Ela é grata por tudo que acontece na vida dela. Ela sabe que tem um Deus, ela sabe que tem família que ajudou, parentes que ajudaram, pessoas que ajudaram. No relacionamento, por exemplo, como o nosso de comunhão de igreja, sabe que existem irmãos que torcem por você, por mim, que oram por você, por mim. Então ela é grata. Ela é uma pessoa bem resolvida, ela é grata. Uma pessoa bem resolvida, ela tem o hábito de perdoar os outros. Ela não guarda mágoa no coração. Pessoa bem resolvida, ela vai, resolve o problema e acabou. Ela não fica remoendo, ela não fica falando, ela não fica brigando, ela não fica discutindo, ela não fica relembrando, não. Ela vai lá, libera perdão ou recebe perdão, morreu o assunto, segue a vida. Isso é ser bem resolvido. Pessoas assim se dão muito bem na vida, pessoas assim inclusive têm menos enfermidades, as chamadas enfermidades psicossomáticas. Uma das outras características de uma pessoa bem resolvida, ela tem responsabilidade, ela assume uma responsabilidade, ela vai até o fim, tendo prejuízo ou não, ela vai e faz, porque ela assumiu um compromisso e ela cumpre com o compromisso. Uma pessoa bem resolvida, ela é gentil, e também uma pessoa bem resolvida, ela é positiva. Ela encara a vida não do lado negativo, ela não olha do lado negativo, e a gente falou sobre isso ano passado, ano retrasado, falei muito sobre isso. Tudo o que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. A tua reação ao que aconteceu, seja de bom ou de ruim, é que vai determinar se aquilo vai ser bom ou ruim. É a tua reação. O que aconteceu é neutro. E se Deus, trazendo isso para a Bíblia, se Deus permitiu que isto acontecesse, é porque Deus quer tratar alguma coisa ou quer te capacitar para alguma questão. A pessoa que é bem sucedida ou bem resolvida, ela tem essa capacidade de pensar positivamente. E nós vivemos um tempo
de muita gente hoje mal resolvida. Bom, eu te dei algumas dicas da vida secular. Quero trazer isso para a palavra de Deus, para a nossa vida cristã. Existem muitas pessoas hoje dentro da igreja que se dizem cristãs, mas são mal resolvidas. É aquela pessoa, me permita uma expressão aqui, do tipo assim, não cheira nem fede. É aquela pessoa que ela é engolida aonde ela chega, com quem ela se relaciona. Ela tem medo, vergonha, receio de se identificar como, por exemplo, um cristão ou uma pessoa que é cristã, porque ela sabe que alguém vai zoar, que alguém vai fazer algum tipo de comentário, que alguém vai falar alguma coisinha, uma brincadeirazinha, vai dar uma risadinha de lado, e para evitar isso, uma pessoa mal resolvida, ela geralmente não se identifica. Geralmente, quando ela é questionada, ela sempre tem aqueles gatilhos, respostas que nós temos na mente, ou que muitos têm na mente. Escuta, você é cristão? Você vai na igreja? Vou sim. Mas você vai todo domingo na igreja? Não, eu vou de vez em quando. Eu também não sou daqueles caras aqui. Essa é pessoa mal resolvida. Porque se ele fosse uma pessoa bem resolvida, você vai na igreja todo domingo? Vou, aliás, de domingo e de quinta. E se tivesse mais culto, eu ia também, porque eu gosto, eu amo a Deus, eu quero aprender mais sobre Deus, eu me relaciono com Deus, eu tenho um Deus vivo e poderoso que me ama e está comigo todo o tempo. Só não vou mais porque eu trabalho. A pessoa bem resolvida, aonde ela chega, a luz de Cristo brilha através dela. Essa luz não é ofuscada, apagada, obscurecida, essa luz brilha. Se você chegar num lugar, seja onde for, e você se identificar como um cristão, as pessoas vão olhar você diferente, não tem jeito, elas vão inclusive encontrar ou tentar encontrar algo que você está fazendo, falando, para depois falar de você. Isso é fato. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos em algum lugar, a gente tem que tomar algum cuidado. Eu já falei sobre isso aqui ano passado, de gente que chega no lugar e fala assim: escuta, você agora é crente? Eu sou crente, sim. Pô, mas você virou crente? Não, eu não virei crente, eu entendi o que é ser cristão, eu creio em Deus. Eu era um pecador, eu vivia na prática do pecado, mas a partir do dia que eu conheci Jesus, a minha vida mudou, Ele perdoou todos os meus pecados, eu entreguei a minha vida para Ele, e a partir de então eu vivo um relacionamento com Ele diário. Poxa, mas não, tem gente, você é crente? Eu sou crente. Mas aqueles crentes assim, não, eu não sou que nem aqueles crentes ignorantes, não. Isso é pessoa mal resolvida. Também não estou dizendo que você precisa falar assim: não, eu sou crente, sim, se você quiser aceitar Cristo, aceite, se não quiser, você vai para o inferno. Não estou falando para você falar isso também. Eu quero te mostrar aqui que a gente precisa hoje, entenda essa expressão, precisa de pessoas bem resolvidas, espiritualmente falando. Na Bíblia nós temos exemplos de várias pessoas, vários, eu pesquisei, tem N exemplos, alguns até nós já estudamos ano passado aqui, de pessoas bem resolvidas, pessoas que em meio a dificuldades, em meio a problemas, em meio a relacionamentos com outros povos, nações, se mantiveram firmes, mantiveram a sua posição, porque eles tinham algo dentro da mente muito bem resolvido. Tem um Deus, esse Deus é um Deus santo, eu amo esse Deus, eu entendi porque Ele me ama tanto, eu entreguei a minha vida para Ele, então agora eu não vivo mais na prática do pecado, agora eu vivo uma vida diária, saudável. Às vezes ou outra eu ainda cometo um erro aqui e ali, mas Deus me perdoa porque eu peço perdão, eu me arrependo e eu vou vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Agora eu não vivo mais como escravo, agora eu estou livre e vivo uma vida com Deus. Isso é pessoa bem resolvida. Mas isso não é de hoje, irmãos. Desde os primórdios da humanidade nós encontramos na Bíblia vários exemplos de pessoas mal resolvidas. Eu citei de manhã, na hora da ceia, não está aqui no que eu havia preparado, mas eu citei de manhã aqui, por exemplo, Moisés.
Moisés era um cara bem resolvido. Citei também aqui de manhã Noé. Noé era um cara bem resolvido. Citei Elias. Elias foi um cara bem resolvido. Eliseu, então, muito mais resolvido do que Elias. E dentre os exemplos que eu peguei aqui, tem um exemplo aqui, por exemplo, de Josué. Josué, ele assumiu o governo, ou assumiu o posto de Moisés, quando Moisés estava prestes a morrer. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, ele não poderia entrar, mas Josué e Calebe, os dois acima de 20 anos, que se mantiveram fiéis ao Senhor, que tinham uma mente muito bem resolvida, eles conseguiram entrar. Então, quando eles estavam para entrar, ainda faltavam algumas coisas para serem feitas, mas ainda assim Deus chamou Josué e disse para ele: Josué, Moisés está partindo, você vai assumir o lugar dele, seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar contigo, vou te sustentar, eu vou te capacitar, e você vai dirigir o povo para entrar na terra prometida. Bom, aconteceu exatamente isso. Josué, ele entendeu o chamado de Deus, ele continuou como um grande líder, ele teve algumas batalhas, venceu algumas batalhas, eles entraram na terra prometida tempos depois, e depois de um tempo, quando Josué também estava para partir desta terra, ele reúne todo o povo, como por exemplo aqui um grande culto, e ele olha para esse povo e diz o seguinte, acompanha aqui no telão Josué capítulo 24, versículo 14. Ele disse o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Pausa. Por que joguem fora? Porque no mínimo ele sabia que tinha gente que estava ainda guardando alguns ídolos, alguns patuás, algumas coisas dos seus antepassados. Gente que dizia servir a Deus, mas ainda tinha algumas coisinhas ali que precisava se livrar. No versículo 15 ele disse: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele, bem resolvido, disse: só tem uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês estão guardando ídolos, vocês estão vivendo no meio do pecado, vocês estão aí postando as bobagens que vocês postam por aí, porque na igreja você é uma coisa, lá fora você é outra. Você está vivendo assim, problema seu. Só quero deixar uma coisa clara: eu sou bem resolvido. Eu sou bem resolvido. Eu e a minha casa vamos servir sempre ao Senhor. Agora vocês precisam escolher. E o povo, irmão, o povo é povo. Na hora, eles ficaram inflamados com a palavra de Josué, e eles disseram: olha, Josué, a gente quer mesmo servir a Deus, nós amamos ao Senhor, longe da gente abençoar, da gente abandonar o Senhor, longe disso, nós queremos tal. E ele falou: lembrem-se, vocês têm que ser fiel ao Senhor, vocês têm que buscar os preceitos do Senhor, vocês têm que se esforçar na presença do Senhor. Não, mas nós queremos. E Josué mais uma vez disse: gente, eu e a minha família, nós vamos continuar firmes servindo ao Senhor. Um outro exemplo da Bíblia, relacionado a coisas, foi na época do profeta Abacuque. Na época do profeta Abacuque, povo é povo, e o povo, mais uma vez, se afastou do Senhor. A coisa começou a ficar um pouco boa, e isso acontece até hoje. Bastou melhorar um pouquinho a situação, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de condição. Aí a pessoa fala: bom, eu já não preciso mais tanto servir a Deus, ir na igreja, fazer aquilo que eu fazia, porque agora eu vou aproveitar. Naquela época também era assim. E o povo, quando ele começa a viver isso, o que ele faz?
Não o que aconteceu lá, que o povo chega em Isaías, na época de Isaías, o povo fala assim: Isaías, fala com Deus, por que ele tirou a mão de cima da gente? A gente está aqui passando uma penúria, uma dificuldade. Isaías fala: não. Não foi Deus que tirou a mão, não. Vocês que saíram de debaixo da mão potente do Senhor. Por isso que o escritor lá do Evangelho diz: submeta-se debaixo da potente mão do Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de você. Ou seja, na época de Abacuque, o povo começou a se afastar. Hoje eu não preciso mais tanto ir na igreja. Aí começou a aparecer os achólogos, como a gente estudou ano passado, porque está cheio de achólogo dentro da igreja, né? Ele olha a palavra e fala assim: eu acho que isso aqui não é bem assim, né? Eu acho que não precisa também. O que tem a ver, né? Como eu brinquei aqui de manhã, né? Tem umas minas aí que vai na igreja no domingo e no sábado à noite vai na festa e ainda fica tirando aquelas fotos, né? Com aquelas roupinhas assim bem sexy, e tira a foto, e o pior não é fazer isso, o pior ainda é postar. Tem outros que tomam um negocinho daqui e ali, você quer tomar, problema seu, mas não precisa postar. Porque você está falando mal da igreja que você vai, que a pessoa olha para você e fala assim: esse cara é crente daquela igreja. Nossa, aquela igreja lá, hein? Olha, pode tudo. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você precisa ter uma vida bem resolvida. E Abacuque, ele olha para o povo. Se você ler capítulo 1 e 2 de Abacuque, ele olha para o povo estava nessa condição. Ele fala assim: Deus, eu me lembro que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus que faz coisas tremendas, que o Senhor é um Deus que criou os céus, criou a terra, o Senhor tem todo o poder, e agora a gente está vivendo essa situação, está vivendo isso, está vivendo aquilo outro. Ainda não chegou na situação que ele, não tinha chegado na situação que ele citou, virou até canção o que ele citou. Abacuque capítulo 3, versículo 17, ele mesmo disse: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, pode vir a situação que for, ainda que isso venha a acontecer, eu sou bem resolvido, eu vou estar na presença do Senhor. E por que eu estou te falando isso hoje? Porque está cheio de crente mal resolvido. A situação aperta, ele fala assim: acho que não era para eu ser crente. Eu acho que Deus não me ama. A situação aperta, ele fala assim: acho que não é para eu entregar mais dízimo. É um sinal de Deus para eu não entregar mais dízimo e oferta. É um sinal de Deus para eu não fazer mais. Meu irmão, para com isso. Seja bem resolvido. Você conhece a Bíblia. Se você não conhece, leia a Bíblia. Ali na portaria tem ali uma programação para você ler a Bíblia o ano todo. E eu disse de manhã: eu louvo a Deus para uma pessoa ligada à minha família, veio aqui, ouviu e não seguiu nem o que está lá. Ela disse para mim que já em 4 dias de janeiro já tinha lido Gênesis inteiro, estava feliz por ler a Bíblia toda, porque ela quer colocar como objetivo ler a Bíblia toda esse ano. Ou seja, cristão precisa ler a Bíblia, precisa conhecer a palavra, para quando chegar esses momentos, ele dizer o seguinte: sim, eu tenho um Deus, sim, esse Deus cuida de mim. Escuta, mas você está passando dificuldade. Eu posso estar passando dificuldades, mas eu sou bem resolvido. Eu sei que eu tenho Deus, Deus cuida de mim, Deus me sustenta. Fecha uma porta aqui, Deus abre outra ali. Se eu estou passando por um problema de enfermidade, eu estou passando porque Deus vai me dar a vitória. E eu vou para frente, eu vou seguindo ao Senhor. Pessoa bem resolvida. Outro caso na Bíblia foi aqueles nossos irmãos, eu citei aqui de manhã, acho que os irmãos até prepararam para não deixá-los ali na mão, só lembrando de Abacuque, a versão do João Ferreira de Almeida, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é ser bem resolvido.
Outro caso bíblico, como eu disse, tem tantos, foram os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tenho tempo para falar de toda a história, mas se você ler Daniel 1, você vai ver que Daniel e os 3, para vocês que são jovens, os 3, mais Daniel, 4 e mais um monte de jovens, quando eles se afastaram de Deus, se afastaram no sentido assim que eu acabei de dizer, começaram a viver a vida assim, já não preciso mais orar tanto, já não preciso mais ir na igreja, já não preciso mais, porque a minha vida já chegou num ponto, né? E quando acontece isso, acontece o que aconteceu em várias gerações e acontece hoje. Não como Daniel, os outros 3, mas a geração da época se esqueceu do Senhor. E Deus permitiu que eles fossem anexados, presos, levados cativos, boa parte deles, para a Babilônia. E Daniel e mais 3, além de outros jovens, que eram filhos assim, eram filhos de pessoas que tinham mais bens, e pessoas tipo príncipes, princesas, pessoas que tinham algum tipo de cargo na época, ou pessoas que tinham um valor e tinham uma palavra junto às pessoas que comandavam na época. Os filhos destes, que eram os filhos que mais estudavam e tal, justamente estes foram levados cativos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entre eles. Você sabe da história de Daniel? Daniel, quando chegou e viu a mesa do rei, eles eram obrigados a comer. Daniel e os outros 3 disseram o seguinte: não, nós não vamos comer. Porque ele sabia muito bem que tudo que se colocava na mesa do rei era consagrado a ídolos. E por ser consagrado a ídolos, nós não vamos comer. É simples. E nessa questão, como ele era bem resolvido, apesar de ser jovem, Daniel e os outros 3, eles falaram com o chefe da guarda, você sabe da história, e o chefe da guarda falou: bom, vou fazer um teste. Fizeram um teste, os outros comendo tudo que se colocava na mesa, sem esperança nenhuma, e eles 4 comendo só legumes, comendo verduras e legumes. Tempos depois, os 4 estavam bem mais formosos do que os outros que comeram, participaram da mesa. Então eles foram também escolhidos por isso. Quando houve aquela formatura de tudo que eles aprenderam lá daquela época, daquele reino, eles foram distribuídos em províncias para administrar províncias. E Daniel era um dos que estava próximo do rei. E Daniel, além disso tudo, tinha também a capacidade de interpretar sonhos. Bom, esses 3 que ajudavam naquela época a governar províncias, um belo dia o rei Nabucodonosor, ele veio na cabeça dele: eu vou mandar fazer uma estátua de 6, 7 metros de altura, de ouro, e me permite essa expressão, puxa-sacos que ele tinha do lado, disseram: ó rei, tu mereces mesmo uma estátua, as pessoas têm que vir aqui e se dobrar, porque o teu governo se estende por todos os lados, você é o cara. E ele assinou um decreto, e todos que passavam por ali tinham que se dobrar. Sadraque, Mesaque e Abednego vinham da província onde governavam, voltando para casa. Quando viram aquilo, passaram direto. Esses puxa-sacos, me permite essa expressão de novo, viram, falaram com o rei falou: como assim? Aqueles 3 lá não. Aí mandou chamar os 3 e disse: escuta, eu fiquei sabendo tal, eu vou dar uma chance, vocês podem passar aqui de novo e se dobrar, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha. Daniel capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego, bem resolvidos, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Versículo 17: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. 18: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 21: e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente.
Versículo 22, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Versículo 24, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. 25, e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Versículo 16, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Versículo 27, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. E quando você é bem resolvido, quando você crê num Deus vivo, você fala coisas como essa. Bom, se você quiser me jogar, joga. Eu tenho um Deus que pode me livrar. Mas se esse Deus não quiser me livrar, me quiser perto dele, ainda assim, eu não vou me dobrar, porque eu só adoro um Deus vivo, um Deus poderoso. E Nabucodonosor, quando viu aquele 4º homem, quando viu eles lá cantando, virando de um lado para o outro, com as cordas da mão, só queimou as cordas, meus irmãos. A roupa não queimou, cabelo não queimou, corpo não queimou, nada, nem cheiro de queimado tinha, só queimou as cordas, porque eles saíram de lá desamarrados. Que quando Deus faz, Deus é capaz. Temos um grande exemplo na Bíblia de alguém bem resolvido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler um texto com você, você que trouxe a Bíblia, abra aí no livro de Mateus capítulo 4. Deus é bom. Deus é bom. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, veio, se destituiu da sua glória, viveu aqui nesta terra, nasceu como uma criança normal, cresceu, aos 12 anos já ia nas sinagogas estudar, conhecer a palavra e tudo mais. Até os 30 anos viveu debaixo da autoridade do seu pai e de sua mãe. Ele fazia as coisas que tinham que ser feitas, ele era obediente. E com 30 anos ele não precisava receber Jesus como Salvador, porque ele era o Salvador. Ainda assim ele se apresenta a João Batista e fala: olha, João, eu preciso ser batizado. Ele falou: não, o senhor é que tem que me batizar. Ele falou: não, que se cumpra a justiça. E o próprio Jesus, que não tinha pecados, ele foi batizado e ele começa a sua caminhada. E antes dele começar essa caminhada, ele é batizado, desce do céu uma unção de Deus, o Espírito Santo em forma de uma pomba, diz o texto, que pousou sobre ele, e ele recebeu, entre aspas, naquele dia, esta unção do Espírito Santo para começar o seu ministério. Mas antes de começar o ministério, capítulo 4 de Mateus, versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Versículo 3: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4: Jesus respondeu: está escrito. Diga assim comigo: está escrito. E se você pesquisar no rodapé, vai dizer aonde. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Beleza? 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, versículo 6, se és o Filho de Deus. Ele colocou em xeque
esse relacionamento de Jesus com Deus. Ele fala o seguinte: se és o Filho de Deus, bom, se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Bom, versículo 8, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9, ele disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Versículo 10, Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. 11, último, então o diabo o deixou. Aí os anjos vieram e o serviram. Para encerrar aqui, 3 áreas importantes que o diabo quis provar Jesus. Primeiro, na barriga. Porque tem textos no Novo Testamento que diz que nessa época que nós estamos vivendo, o Deus das pessoas vai ser o estômago. Eles vão trabalhar pelo que come. Eles vão fazer de tudo para ter dinheiro para sustentar a sua vida. Também diz que o Deus deste século vai cegar o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz de Cristo. Quando a pessoa está com fome, quando a pessoa está com necessidades financeiras, ela acaba, e não é bem resolvida, ela acaba se submetendo a algumas coisas que são faladas. Eu já falei sobre isso aqui, eu prometi para mim mesmo que esse ano eu quero parar de falar disso. Quem quiser que vá, que faça. Mas tem muita gente hoje que está dentro da igreja e é mal resolvida espiritualmente porque não conhece a Bíblia. Então ele ouve que tem um pastor Kodak ali que revela. E eu não sou contra pastor que tem dom de revelação, eu já trouxe aqui pelo menos 2 na igreja que tem esse dom maravilhoso. Mas tem muito picareta por aí. Mas o povo que não conhece Bíblia, ele vai atrás. Nós recebemos a visita aqui de uma pessoa, de um senhor, no final do ano. E logo após ele comentou com as pessoas que o trouxeram: gostei da igreja, gostei da palavra, eu fui em muitas igrejas, faz uns 8 anos que eu não vou à igreja, porque eu fiquei cansado de ficar ouvindo falar sobre dinheiro, fiquei cansado de levar bala ungida, sabonete ungido, vassoura ungida para casa e não resolveu nada. Eu cansei disso, eu fiquei afastado de igreja. Quem sabe agora ele volte e sirva ao Senhor conosco aqui. Mas tem muita gente que na hora da dificuldade, da luta, na hora da fome, ele não é tão bem resolvido, então ele acaba, fazer o que, né? É o que Deus quer, então eu vou viver isso, né? Eu vou me afastar, porque está tão difícil essa vida, essa luta, eu vou parar de servir a Deus, porque eu não aguento mais. Pessoa mal resolvida. Porque pessoa bem resolvida, ela pode estar passando dificuldade hoje, mas ela sabe que amanhã é outro dia, e que hoje mesmo Deus já está agindo. E como eu falei aqui no dia 31, Deus age nos bastidores. Deus está agindo nos bastidores. Você está aqui, Deus está agindo na minha e na tua vida. Creia nisso, Deus está agindo. É que a gente não vê. Mas quem é bem resolvido, ele sabe. Ele pode passar por dificuldade hoje, mas ele sabe que amanhã vai ser melhor. E se não for melhor amanhã, depois de amanhã vai ser melhor. Mas vai chegar a hora, porque a Bíblia diz que tem tempo para tudo, e o tempo de Deus vai chegar. E quando chegar, vai ser assim, Deus vai fazer. O que ele precisa? De gente bem resolvida, gente que ore
Ore de que forma? O mínimo que seja, ele pense, ele ore, ele fala assim: Senhor, eu estou pedindo a Ti isso. É algo palpável, é algo fácil de acontecer, é algo que pode melhorar na minha vida, que pode melhorar a vida das pessoas com quem eu me relaciono, é algo que pode melhorar o país, é algo que pode melhorar a minha igreja. Então, Senhor, eu estou orando, colocando diante do Senhor, apresentando a Ti este objetivo, esta meta, este alvo. Eu quero me formar porque eu quero ser uma bênção nesta área. Eu quero, ó Deus, contribuir. Eu quero, ó Deus, abençoar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. É por isso que eu estou enganjado nas obras da igreja ou de assistências sociais. É por isso que eu estou trabalhando. É por isso que eu estou fazendo. O Senhor sabe, Pai. Por isso eu apresento diante de Ti. Aí a Bíblia diz que Deus é capaz. Amém? Amém. Diga assim comigo: Deus é capaz. Deus é capaz. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é capaz. Do que? De fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Ou seja, se eu crer nisso, por maior que seja a dificuldade, como Jesus, o diabo falou assim: você está com fome, né, meu? Também, né? 40 dias aí, jejuando, orando, não é fácil essa vida de crente, hein? Mas eu admiro você, viu? Jejuou 40 dias, 40 noites. Parabéns, viu, Jesus? Faz o seguinte, faz que nem a palavra fala. Fala para essas pedras virar pão, você comer, que você está com fome. Qualquer outro, talvez até eu, com a fome que devia estar. O tonto do Esaú fez isso, porque Esaú não tinha uma vida bem resolvida. A partir do momento que ele teve fome, ele vendeu a primogenitura dele para o seu irmão Jacó. Falou: quem me interessa isso daí? Interessa eu comer agora. Jesus também poderia ter falado: é verdade, né, meu avô? Fazia, e vai surgir pão aqui, eu estou morrendo de fome. Não, Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Aí alguns poderiam dizer: mas Jesus era Deus, né, pastor? Jesus sabia de tudo. Não, ele veio como criança, como eu disse, ele cresceu, ele foi para uma escola, ele estudou, ele ia para a igreja, ele lia os livros da época, ele se atualizava lendo o que estava escrito, e depois lá na frente, quando ele passou por essa tentação, ele tinha a resposta na ponta da língua. Por isso que crente precisa ler a Bíblia. Ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. E o diabo, como não desiste, ele falou assim: bom, então vamos falar de um outro assunto. Tentou ele na área de respeito. Que quem é bem resolvido, ele respeita, ele é grato, como eu disse há pouco. Ele respeita o pai, ele respeita a mãe, ele observa o que o pai e a mãe falam, ele observa o que uma pessoa mais velha que tem experiência fala. Ele não é daqueles que, não, eu sou eu manjo, não. É porque fulano falou. Porque lá na internet, o blogueiro, a blogueira, o cara falou. Não, ele é bem resolvido, ele conhece o assunto, ele se aprofunda, ele estuda, principalmente quando se fala de Bíblia. E o diabo falou para ele assim: bom, vem cá. Levou ele lá como diz o texto, em cima do templo, e disse para ele: põe teu Deus à prova. Faz o seguinte: joga-te daqui para baixo, porque Deus vai vir, vai mandar os anjos e vão segurar você. Ele falou: não é assim que funciona. Está escrito que eu tenho que cumprir a palavra de Deus, que eu tenho que respeitar o meu Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Não vou fazer isso, não. Tá bom, então, vamos para outro lugar. Levou ele no alto do monte, mostrou todas as maravilhas da época, os reinos e tal. Falou: tudo isso aqui é meu, é meu.
E toda vez que eu falo isso, eu lembro daquele doutor lá do Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, né? É meu, é meu. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Era o diabo. Ele falou: se você prostrar e me adorar, tudo isso eu vou dar para você. E o que mais as pessoas querem hoje? Sucesso, dinheiro, sucesso, famoso. Oh! E Jesus, a resposta na ponta da língua da palavra é seguinte: só a Deus a gente presta culto, você não. Ou seja, quando você é bem resolvido, algumas questões já estão claras na tua mente. Eu citei algumas coisas, eu podia falar muitas outras aqui do nosso cotidiano, comportamento. Podia citar várias coisas, não tenho tempo mais. Eu citei algumas, pincei algumas de um livro que disse que dei uma passada de olhos para que você pudesse entender que você pode ser uma pessoa bem resolvida. Você só não é porque você não quer. Você ainda está assim, tipo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu estou no mundo, no sábado eu ainda estou no mundo, mas no domingo eu vou para a igreja. Quer dizer, esse domingo não, eu vou no outro. Você chega no lugar, as pessoas olham para você e falam: você é crente? Vou na igreja. Pessoa que não tem a vida bem resolvida. E quando ela é bem resolvida, não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros falam, aonde ele está, ele é sal, ele traz sabor, ele é luz, ele traz a luz de Cristo para iluminar as vidas. Exatamente para isso Jesus nos chamou. Amém, queridos?